Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui falando. Bem, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os mecanismos de padronização do desenvolvimento biológico. É uma questão que intriga muitos biólogos do desenvolvimento, embriologistas, desde muito tempo, na realidade desde a época de Aristóteles, passando por todo o século XVIII, XIX, século XX, até hoje, é que como é que o embrião, um ovo, ele uma estrutura tão pequena, aparentemente desorganizada, se transforma em uma estrutura tão complexa. E essa estrutura complexa, ela vem a se diferenciar em diversos tipos de órgãos. A gente não está falando apenas em, por exemplo, formar músculos ou apenas formar um sistema nervoso. A gente vai ter a formação de diversos órgãos e o mesmo genoma ele vai interagir para todas essas células e de forma diferente. E isso é bastante intrigante e nos desperta curiosidade. Então é muito importante que a gente comece a perceber e comece a entender ou tente entender essa situação. E hoje, na nossa segunda aula, nós trazemos essa situação, nós trazemos os mecanismos que regulam essa parte do desenvolvimento e da padronização, para que a gente compreenda um pouco melhor como funciona. Então, partindo para o nosso primeiro exemplo, nós temos aqui uma imagem de um bramble. São células que ainda não estão diferenciadas, a gente não consegue perceber uma diferenciação delas. Todavia, criou-se uma técnica de coloração dessas células e cada corzinha dessa representa uma célula que irá se diferenciar em um determinado tecido, como um tecido nervoso, como um tecido epitelial, talvez como um tecido muscular. Então, cada célula dessa tem uma destinação e essa destinação ela será aplicada e no futuro dará origem a diversos tecidos. Bem, pessoal, como eu estava falando para vocês, as células que estão presentes nessa imagem do bramble, elas ainda são imaturas, são indiferenciadas e cada corzinha dessa irá formar um tecido. No entanto, como é que elas sabem que vão formar um tecido? Né? E a gente sabe, a gente já tem noção de que diversas dessas células elas passam por diversos mecanismos de transformação. Então, elas podem, por exemplo, sofrer influência do ambiente e desenvolverem-se, irem para algum determinado, se transformarem em algum determinado órgão, ter alguma anomalia ou alguma coisa desse tipo. Elas podem sofrer influência de células vizinhas e se diferenciarem, que a gente vai ver hoje. E elas também já podem vir naturalmente já com a determinação de seremos, por exemplo, uma célula muscular. E dali, por mais que tenha influência ambiental ou se tenha influência de outras células, ela não mudará de ideia, vamos pensar assim. Então, isso vai depender muito do quê? Do nível de comprometimento da célula. Então, adiantando um pouco mais o nosso assunto, trazemos essa imagem que fala um pouco sobre os níveis de comprometimento e temos um polvo, né, de areia, com as crianças aí brincando, é uma cena comum na praia. E a gente pode pensar a seguinte situação: será que esse polvo de areia, a areia a gente sabe que é um material inorgânico, será que esse polvo de areia ele sabia que ia virar um polvo? Ou até mesmo, será que os grãos de areia sabiam que iriam virar
os tentáculos ou os olhos do polvo? É uma pergunta que eu acredito que nós tenhamos resposta, né? Como se trata de materiais inorgânicos, acredito que não. Eles não sabiam. No caso das células, das células embrionárias, elas sabem, algumas delas já sabem a determinação e elas sofrem diferentes processos que podem influenciar no seu destino final. Então, nós sabemos que existe uma diferença bem primordial entre uma hemácia e uma célula muscular. São bem diferentes. No entanto, no início, elas são basicamente iguais, são bem semelhantes na realidade, são visualmente semelhantes, né? Mas, devido a diversos processos de diferenciação, elas mudam a sua estratégia e mudam de formato e mudam a sua função. Então, essa parte de diferenciação celular, ela é bem importante, como estamos vendo. A diferenciação celular nada mais é do que a geração de tipos celulares especializados. Então, todas as células do organismo, elas vão se diferenciar em tipos celulares especializados. Nós teremos células do sistema nervoso, células do sistema muscular, nós teremos células do sistema digestivo, células do olho, nós teremos, enfim, inúmeras células da epiderme, e cada uma delas terá que cumprir uma função e terão propriedades distintas. Tá? Então, cada uma delas vai se dividir e desenvolver elementos estruturais distintos. Cada uma delas vai desenvolver elementos especializados com funções distintas. Mas, inicialmente, essa situação ela não vai ficar aparente. Só depois de um tempo que essas diferenças, na realidade já no estágio final da diferenciação dessas células, que essas mudanças elas vão ficar mais diferentes. Então, no início, a gente vai observar que essas células elas parecem ser todas iguais. Elas parecem ser a mesma coisa. Mas com o passar do tempo, elas vão se especializando, vão se diferenciando de acordo com vários processos. E essa diferença, ela vai gerar células distintas. Então, por exemplo, falando um pouco sobre comprometimento celular, a geração dos tipos celulares especializados, que é a diferenciação celular, ela depende do comprometimento celular, que é o processo que é dividido em dois estágios, a especificação e a determinação. A especificação, para ficar mais claro, é aquele processo em que a gente tem uma célula que em ambiente neutro, um ambiente que é comum a ela, que ela naturalmente iria se adaptar ali, que ela não teria intempéries ou não sofreria alterações por influência de outras células, ela vai se desenvolver e vai fazer o seu desenvolvimento em determinado tecido. Contudo, se houver alguma alteração ou alguma influência externa, uma outra célula ou o meio se tornar um pouco mais ácido ou alguma coisa desse tipo, a célula ela pode se alterar, pode ser influenciada. Então, essa célula, esse blastômero, que a gente pode chamar assim, ele ainda está passivo de alteração. Enquanto que no processo de determinação, nós temos uma situação que é bem diferente. A gente tem uma célula, como a gente fala, uma pessoa determinada, uma pessoa destinada. Nós temos uma célula que já está destinada a se diferenciar em um determinado tecido, e mesmo
com intempéries ou até mesmo a influência de outras células, ela se formará naquele tecido. Nós temos aqui o exemplo de uma célula, no caso, o amarelinho é uma célula muscular, desculpa, o vermelhinho é uma célula muscular, e o amarelinho é uma célula que será um tecido, formará o tecido nervoso, é um neurônio. Então, na primeira imagem, nós observamos o quê? Que temos um processo de especificação, onde elas estão numa placa de Petri, o ambiente é neutro, então elas não sofrem influência, intempéries ou influência de outras células, e aí elas vão se desenvolver, e no caso das células vermelhinhas, vão se transformar em músculos, e nas células amarelinhas vão se transformar em neurônios. Já no processo de determinação, nós temos as células, no caso, os neurônios, que são os amarelinhos, e as células musculares, que são as vermelhinhas, só que elas já estão predestinadas, já estão com uma determinação de se transformarem apenas naquele tecido que já vem de si. E ela já está certa que se transformará em, por exemplo, neurônio ou tecido muscular. Então, por mais que o tecido muscular esteja próximo ao neurônio, ela não será modificada. Ela não será modificada. Tá? Nesse caso aqui, a letra C. Tá bom? No caso da letra B, é se tivermos um caso de especificação. Tá? Lembrando que a especificação, as células são passíveis de mudança. E na determinação, as células não são passíveis de mudança, elas já são determinadas.